Olá pessoal do canal Bate-Papo Psi, você que está chegando agora, seja muito bem-vindo. Meu nome é Bruno Alvarenga Ribeiro, sou psicólogo e professor universitário. Hoje nós vamos falar sobre os cinco mitos geralmente associados à psicoterapia. Mas antes de passarmos à análise do nosso tema de hoje, eu vou te fazer um pedido especial. Gostaria que você se inscrevesse no canal, acionasse o sininho de notificação, pois assim, todas as vezes que novos vídeos forem disponibilizados, você será notificado da disponibilidade de um novo vídeo. Então, vamos para esse bate-papo sobre os 5 mitos sobre a psicoterapia. Vem comigo! Vamos lá, mito número 1. O mito número 1 diz que a psicoterapia é apenas um bate-papo. Aí as pessoas dizem, mas para que eu vou fazer uma psicoterapia? Por que eu vou procurar um psicólogo? Por que eu vou conversar com um psicólogo? Se eu posso conversar com os meus amigos. Veja bem, conversar com os seus amigos não é o mesmo que conversar com um psicólogo. A conversa com um psicólogo, num processo psicoterápico, numa psicoterapia, ela tem uma finalidade. A finalidade de compreender quais são os sentidos associados às suas experiências emocionais, de modo que seja possível compreender mais do que os sentidos, a forma como você se organiza afetivamente, a forma como você organiza a sua vida afetiva. Para isso, o profissional da psicologia, na condução de uma psicoterapia, ele vai fazer uso daquilo que nós chamamos de escuta clínica, identificando os sentidos por trás da forma como você organiza a sua vida afetiva, os sentidos associados, a forma como você reage afetivamente a determinadas situações. Então, não é apenas um bate-papo. É um bate-papo, lógico que o diálogo é a ferramenta, a palavra é um instrumento de intervenção, o diálogo ele viabiliza o processo, mas não é apenas um bate-papo. É um bate-papo que tem uma finalidade de ir além das aparências. Se fosse para ficar apenas nas aparências, a conversa com os nossos amigos, a conversa com um amigo seria suficiente. Só que a conversa com um psicólogo durante um processo psicoterápico, numa psicoterapia, não é apenas um bate-papo, porque espera-se de uma psicoterapia que o sujeito seja capaz de olhar para si mesmo, de entrar em contato com a sua própria intimidade e com esse contato mais íntimo com o seu próprio eu, com esse contato mais íntimo com as formas que ele encontra de organizar-se afetivamente, ele tem condição de se reorganizar. Não é apenas um bate-papo, é muito mais do que um bate-papo. Não é apenas uma conversa informal. Um psicólogo não vai conversar com você sobre assuntos aleatórios. Ele vai conversar sobre aquelas questões relacionadas à sua vida afetiva, relacionadas àqueles afetos que são mobilizados em algumas circunstâncias e que acabam provocando algum tipo de desconforto e que geram a demanda para atendimento psicológico, para atendimento psicoterápico. Então não trata-se apenas de um bate-papo. Não é um bate-papo, já que ele está fundamentado numa escuta clínica que pretende ir além das aparências. Um outro mito, um segundo mito associado à psicoterapia, é de que se trata de um processo mágico, de que as transformações, de que as mudanças no comportamento, nas formas de organização da vida afetiva vão acontecer de maneira instantânea. Eu começo hoje uma psicoterapia e amanhã eu já começo a sentir os resultados. Não é bem assim, né? Fazendo uma comparação metafórica, não é como o estalar de dedos da manopla do Thanos. Aliás, se fosse como um estalar de dedos da manopla do Thanos, a psicoterapia ela não faria nenhum sentido. Aliás, não teria nenhum motivo para que existisse a psicoterapia enquanto um processo de ajuda. Por que não é um processo mágico? Porque nós não reaprendemos a reorganizar a nossa vida afetiva
de uma hora para outra, da noite para o dia. Mudanças de comportamento, mudanças comportamentais, elas não ocorrem de forma instantânea, né? Usando a metáfora aí da manopla do Thanos, não é como num estalar de dedos. É um processo longo de aproximar-se dos seus próprios afetos, de aproximar-se das suas experiências afetivas, de olhar para essas experiências, de compreender o sentido que você atribui a essas experiências, sentidos que podem potencializar algumas habilidades, algumas competências, mas pode produzir obstáculos para o desenvolvimento de tantas outras habilidades e de tantas outras competências e de tantos outros comportamentos. Então não é um processo mágico, não é um processo em que as mudanças ocorrem instantaneamente. Ir a um psicoterapeuta, ir a um psicólogo não é como ir no médico. Você vai uma vez, o médico receita para você uma medicação, você volta no médico no retorno e depois, via de regra, dificilmente você volta se o problema se resolver. É um processo de longo prazo. Um outro mito também associado à psicoterapia seria o terceiro mito, é que a psicoterapia é coisa de doido. Não vou fazer psicoterapia. Psicoterapia é coisa de doido. Para que eu vou no psicólogo? Eu não estou ficando doido. Bem, a psicoterapia ela não está voltada somente para o tratamento de transtornos mentais e comportamentais. Esse também é o foco da psicoterapia. É um dos motivos que levam as pessoas a buscarem a ajuda de uma psicoterapia. Aliás, né, nós precisamos desfazer esse estigma de que transtornos mentais e que transtornos comportamentais são algo relacionado ao espectro da loucura. Na verdade, todos nós estamos sujeitos a passar por qualquer tipo de transtorno comportamental ou por qualquer tipo de transtorno mental ao longo da nossa vida, principalmente se nós considerarmos que nós vivemos numa sociedade profundamente atribulada, numa sociedade profundamente competitiva, numa sociedade em que as pessoas olham umas para as outras como se fossem um competidor, como se fosse um inimigo prestes a ser abatido. As pessoas olham uns para os outros como se ele fosse um competidor que deveria ser eliminado da corrida para que ela pudesse ter um lugar ao sol. Numa sociedade assim, numa sociedade doente, uma sociedade doente acaba produzindo pessoas doentes. Então, todos nós estamos sujeitos, ao longo da nossa vida, a desenvolvermos algum tipo de transtorno mental, algum tipo de transtorno comportamental. O que é muito diferente daquilo que nós chamamos de loucura, que é um outro tipo de transtorno em que ocorre um rompimento com a realidade, como, por exemplo, nos transtornos psicóticos, né? Nos quadros de alucinação, delírio, em que o sujeito ele rompe com a realidade. Então, a psicoterapia ela não é voltada somente para isso, né? Não é voltada somente para o tratamento de transtornos mentais e comportamentais. Não é coisa de doido. Aliás, seria muito bom se você que tem um problema emocional buscasse a ajuda de uma psicoterapia. Você teria condição de se reorganizar e mudar as suas formas de ser e de existir no mundo. Um quarto mito associado à psicoterapia de que é um processo longo. Já falei um pouco sobre isso, né? Uma mudança comportamental, ela não ocorre, via de regra, da noite para o dia. Pode sim ser um processo longo, mas isso vai depender das demandas que levam ao atendimento psicoterápico. Existem algumas demandas que requerem um processo mais longo, mas dependendo do tipo de demanda, algumas intervenções mais pontuais são suficientes para conseguir atingir os resultados que se almeja de uma psicoterapia. Então, esse mito de que é um processo longo, ele não procede porque ele vai depender do tipo de demanda que leva uma pessoa a buscar ajuda de uma psicoterapia. Você pode ter sim uma psicoterapia longa ou você pode ter uma psicoterapia breve. Vai depender da demanda que leva a pessoa a buscar a ajuda de uma psicoterapia. Enfim, o quinto e último mito é de que a psicoterapia não funciona. Eu poderia citar aqui inúmeros dados da literatura, de estudos que foram feitos
e que demonstram que a psicoterapia funciona, ou seja, que as psicoterapias, nós já falamos em vídeo anterior que não existe apenas um tipo de psicoterapia, já que existe uma variedade de abordagens teóricas dentro do universo da psicologia. Então, existem diversas psicoterapias, assim como existem diversas abordagens teóricas dentro do universo da psicologia. Bem, as psicoterapias funcionam e eu vou te dar só um motivo para você acreditar que as psicoterapias funcionam, que uma psicoterapia funciona. Quando uma pessoa começa a fazer uma psicoterapia, logo que ela inicia o processo, instala-se no seu repertório de comportamento, é produzido um comportamento de autoobservação. Esse comportamento de autoobservação cria as condições para que a pessoa comece a observar relações que antes ela não percebia, relações entre o que ela sente e o que ela faz, entre o que ela sente, o que ela faz e algumas circunstâncias que ela é obrigada a enfrentar. A partir do momento em que essas relações começam a ser observadas, a pessoa tem condições de planejar mudanças na forma como ela se organiza afetivamente, mudando as suas formas de ser e mudando as suas formas de existir no mundo. Então a psicoterapia oferece para uma pessoa que se submete a um processo psicoterápico, que busca a ajuda de uma psicoterapia, oferece para elas as possibilidades de se observar mais intimamente e dessa observação mais íntima, mais próxima, ela tem condições de começar a perceber relações que ela não percebia anteriormente. Então, somente por isso as psicoterapias funcionam, porque elas produzem um comportamento de autoobservação, o comportamento de autoobservação gera autoconhecimento e o autoconhecimento cria os instrumentos necessários para operar aquelas mudanças que precisam ser operadas na vida afetiva. Se você gostou desse vídeo, eu convido você a deixar aí o seu joinha, o like, deixe o seu like, isso ajuda o canal a crescer. Convido você também, caso você tenha alguma dúvida, deixe os seus comentários aí nas caixas de comentário. Foi um prazer contar com a sua companhia e a gente se vê nos próximos vídeos. Além disso, além de se inscrever no canal, acionar o sininho de notificação para ser notificado todas as vezes que um vídeo novo for postado por aqui, você também pode acompanhar o nosso trabalho através das redes sociais. Vai aparecer em algum lugar na tela para você, os endereços das redes sociais, Facebook, Twitter e também Instagram. Mas aproveite para se inscrever. Você que não se inscreveu ainda, se inscreva no canal, acione o sininho de notificação, vai ser notificado todas as vezes que um novo vídeo for disponibilizado por aqui. E assim nós teremos a oportunidade de nos encontrarmos em próximos vídeos. Então, até mais, até os próximos vídeos. Foi um prazer contar com a sua companhia. Tchau, tchau. Beijão no seu coração.